Vamos continuar falando sobre mulheres surpreendentes que se destacaram na Bíblia Sagrada. Eu quero te convidar agora para abrir a sua Bíblia, se você puder, no livro de Atos, no capítulo 16, o versículo 14 e 15, diz assim: certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Olha que coisa maravilhosa. Quem era Lídia? Lídia era uma mulher de negócios influente. Lídia, ela era de Tiatira, cidade da província ocidental de Lídia, na Ásia Menor. Seu nome poderia ter sido originalmente a designação de sua terra, uma mulher de Lídia. Olha que coisa maravilhosa. Na ocasião em que encontrou Paulo, ela morava em Filipos, importante cidade da Macedônia, situada no continente europeu. Lídia era uma mulher rica, é o que a Bíblia diz. Era uma mulher influente, era uma mulher de posses, era uma mulher que podia muitas coisas. Mas o interessante dessa passagem, para falar sobre essa mulher, é que ela era uma mulher negociante, mas que não se sentia melhor do que as outras. Não! Olha que exemplo lindo, maravilhoso. Ela não era egoísta. Quando a gente lê Atos 14 e 15, nós encontramos esta história. Diz que uma certa mulher chamada Lídia, olha só, ela era conhecida a ponto do apóstolo Paulo estar ali falando e ela escutando, e nós encontrarmos essa história no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos. E diz que ela era uma mulher vendedora de púrpura, e diz o nome da cidade, Tiatira. E engraçado disso tudo é que diz que ela servia a Deus. E além dela servir a Deus, uma coisa que me chama a atenção, não é porque ela era rica que ela não ia dar atenção a quem estava ali evangelizando. A Bíblia diz que ela deu ouvidos à palavra que estava sendo pregada. E diz a Bíblia que o Senhor lhe abriu o coração. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. O Senhor lhe abriu o coração. Pois é, a Bíblia diz que o Senhor lhe abriu o coração. Olha que coisa maravilhosa. Quem abre o coração de Lídia é o Senhor. Por quê? Porque ela estava ali com os ouvidos abertos, atentos a ouvir aquela palavra. E o Senhor abriu o seu coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que ela ouve aquela palavra, olha que coisa maravilhosa. Essa mulher era rica? Era. Ela podia ter dado as costas? Podia. Mas havia uma sede espiritual naquela mulher. E ela para e ela escuta o apóstolo Paulo falando a respeito das coisas maravilhosas sobre Jesus. Que coisa boa! Quando nós paramos e nós escutamos e entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Então, neste dia, eu quero te convidar, mulher, homem, criança, atenda a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando ao teu coração, como está falando ao meu. E a Bíblia diz assim, que depois de ouvir, olha só, ela parou, ela ouviu, ela prestou a atenção, aí depois que isso tudo acontece, ela é batizada. E ela faz um convite. Olha que coisa maravilhosa. Agora ela já foi alimentada espiritualmente, então ela se sente também prazerosa, alegre, feliz, e ela faz um convite. A Bíblia diz assim, no capítulo 16 de Atos, no versículo 15, diz: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor,
entrai em minha casa e aí ficai. Era uma questão deles aceitarem ou não. E nos constrangeu a isso. Ela sabia conversar. Havia uma sinceridade naquela mulher. Ela convida aqueles homens, servos de Deus, para estarem na sua casa. Por quê? Porque ela queria, de uma maneira ou de outra, agradecer a todo o bem que eles haviam feito na vida dela através da palavra de Deus. Nós temos o privilégio de ter a palavra de Deus na nossa vida. Então eu quero te dizer, você mulher, principalmente, se alimente da palavra de Deus. Tenha sabedoria dada por Deus. Ah, missionária, mas quando eu ouvir alguém pregar, eu vou chamar para ir para minha casa? Não, não é assim. Não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que ali é a história de uma mulher que ela, ao ouvir a palavra de Deus, ela tem a visão dada por Deus, a sabedoria dada por Deus, e olha para aqueles homens e vê que aqueles homens, eles têm capacidade, tanto espiritual quanto moral, de ser convidado para ir para sua casa, para estar ali, para ouvir mais um pouco da palavra de Deus da boca daqueles homens. Que o Senhor nos abençoe, que nós possamos ler a história de Lídia, essa mulher comerciante rica e influente. Lídia vendia artigos tingidos de púrpura, cor muito apreciada naquela época. Olha que coisa maravilhosa. Faça alguma coisa na tua vida. Trabalhe. Progrida. Mas não deixe de servir ao nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Beijo no seu coração. Eu sou a missionária Ivailza Marques. E mais um vídeo falando sobre mulheres surpreendentes. Que Deus continue te abençoando. E não esqueça, Lídia, a vendedora de púrpura, que ouviu a palavra de Deus, recebeu na sua casa pessoas também influentes na palavra de Deus, como o apóstolo Paulo.